Vamos começar a reunião extraordinária da congregação. Primeiramente, é um grande prazer estar todo mundo aqui reunido. Na primeira reunião, 100% presencial. A gente já fazia tempo que a gente estava tentando fazer uma reunião assim. E finalmente conseguimos. Justificar a ausência dessa primeira reunião extraordinária, o professor Marcelo Mesquita, em treinamento com o CADCAM, o funcionário Luiz Cláudio Henning, compromissos agendados, Alexander Svesuti e Valentim Barão, ambos com atividades na graduação. Nós teremos apenas um item para aprovação e antes da gente colocar o item em discussão, a presidente, né, da comissão que avaliou a carreira PAEP, Carolina Canzian, fará uma apresentação do tema que está sendo debatido. Ok? Pessoal, boa tarde. Pessoal, boa tarde. Então, eu vim trazer para vocês o resultado da avaliação da progressão carreira PAEP do ano de 2022. Né? A gente preparou uma breve apresentação para vocês sobre o nosso trabalho, né? Sobre como norteamos a avaliação, o processo avaliatório, quem são os membros. Então, eu vou iniciar, né, primeiramente agradecendo todos os participantes que compuseram aqui a comissão. Então, eu sou a presidente da comissão, a professora Cíntia, o Eduardo, que é membro externo, ele é ATU da Faculdade de Engenharia Civil da Unicamp, o Felipe Alexandre, que está aqui comigo ao lado, e o José Fernando, que atua hoje na radiologia. Primeiramente, gostaria até de deixar meu agradecimento de todos terem aceito o convite de participar dessa comissão de avaliação, porque os membros da CSA, né, que automaticamente já podem diretamente compor a comissão de avaliação PAEP, a gente teve membros da CSA que iriam se candidatar ao processo avaliatório, então a gente teve que buscar outros membros para poder compor essa comissão. Né? Então, fizemos convite para a professora Cíntia, para o Eduardo e para o José Fernando. Né? Então, eu quero agradecer aqui imensamente a todos terem aceito e trabalhado em conjunto conosco. Aqui, só para relembrar vocês dos critérios de avaliação. Né? Primeira coisa que eu queria destacar aqui é sobre a instrução normativa DGRH número 4 de 2021, que veio acompanhada de um cronograma que a DGRH soltou sobre os prazos que teríamos que cumprir, que norteou esse processo avaliatório. Né? Então, desde dezembro do ano passado até janeiro desse ano, a gente já trabalhou tanto em compor a comissão quanto a elaboração dos critérios que iriam nortear a avaliação. Diferentemente da avaliação de 2019, essa avaliação aqui a gente teve que apresentar os critérios anteriores, inclusive, às inscrições. Né? Então, a gente seguiu esse calendário, instruído pela Diretoria-Geral de Recursos Humanos, a instrução normativa e as deliberações. As deliberações que a gente mencionou aqui são as deliberações que norteiam
o processo de progressão na carreira PAEP. Tá? Então, fechando aqui, todos os critérios que a comissão fez e sugeriu, eles foram homologados na 228ª reunião da congregação. Falando para vocês um pouquinho da metodologia, então, adotada, né? Como que a gente trabalhou com os candidatos, os relatórios que recebemos, né? E como que a gente atuou nisso. Então, anterior à comissão até, o que a DGRH estabeleceu? Recebemos as inscrições dos candidatos, né? E as inscrições elas teriam que ser deferidas ou indeferidas. E aí, quem faria isso durante o processo seriam os membros da CSA. Então, é até por isso que o Felipe me acompanha aqui na apresentação, porque ficamos como os efetivos membros da CSA e tivemos que validar um a um os relatórios, deferir ou indeferir, né? Nessa fase do processo, a gente não tinha acesso a nada. Quando a gente entrava no nome de um candidato específico, a gente conseguia só retornava a mensagem se aquele candidato apresentou respostas para as questões propostas ou não. Então, a gente não teve acesso nessa fase sobre conteúdo nenhum. Então, a gente deferia ou indeferia. Nessa fase, deferimos todos, né? Depois disso, aí, a comissão começa a trabalhar, mediante os critérios estabelecidos, começa a trabalhar na avaliação de cada um dos candidatos. Lembrando só aqui que a gente queria falar sobre isso, que os critérios, além de serem aprovados em congregação, a gente também deixou disponível na página da CSA aqui da FOP, para ficar realmente amplamente divulgado e fácil para que todos os candidatos tivessem um acesso fácil disso. Vamos lá, então, sobre a forma do trabalho agora da comissão. Como eu falei, a gente trabalhou no método de sorteio, né? Então, sorteamos aleatoriamente os candidatos e distribuímos proporcionalmente a cada um dos membros que iriam fazer a avaliação, né? E aí, como que a gente fez? A gente fazia reuniões presenciais, ou algumas vezes em partes remotas, e a gente discutia, revisava, né, um a um, todos os relatórios, todos os candidatos, para que todos os membros da comissão tivessem ciência do candidato que apresentou o relatório e do conteúdo. Então, aquele membro que ficou responsável por um determinado candidato, ele colocava tudo que foi lido, né, no relatório e colocava para discussão, né, para revisão na mesa com a comissão. Então, todos os relatórios tiveram essa tratativa. Pode passar. Faltou alguma coisa? Não? Tá. Aqui, falando um pouquinho mais sobre as nossas reuniões, né? Fizemos 6 reuniões, mais ou menos de 3 horas cada. Vocês já vão entender mais ou menos o porquê, porque tivemos bastante candidatos, né, habilitados. Reuniões em que, como falei, cada membro que tivesse lido aquele relatório trazia as informações e expunha para toda a comissão, né? A gente teve que fazer a elaboração de documentos, né? Por exemplo, o relatório final que foi na pauta da congregação para avaliação de vocês, nós elaboramos em conjunto, né? Os documentos compartilhados, elaboramos em conjunto, escutando todos os membros, ponderando tudo o que escrever, o que colocar, falando realmente do trabalho que executamos. Acho que é isso. Né? Bom, agora a gente trazendo um pouquinho de números, né? Quantidade de relatórios que recebemos, e só ressaltando aqui que, um pouquinho diferente do processo de progressão 2019, nesse ano da progressão 2022, a gente teve 2 propostas de progressões, né? A progressão horizontal e a progressão vertical. O que é a horizontal? É a que pleiteava excelência de desempenho. E a vertical por aumento de complexidade. Então, foi aberta essas 2 possibilidades de serem pleiteadas pelos candidatos. Na de 2019, a gente só tinha
a possibilidade da progressão vertical. Então, a gente recebeu 57 relatórios ao todo, e aí separamos lá, 35 para progressões por excelência de desempenho, que é a horizontal, e 22 para aumento de complexidade, que era a vertical. Daí, após a avaliação dos relatórios pela comissão, foram deferidos 56, reconhecendo assim que os candidatos apresentam mérito quanto às progressões pleiteadas. A gente fez até uma ressalva aqui quanto ao indeferimento, né? A gente se baseou na norma, né, para justificar esse indeferimento. Então, justifica-se tendo em vista que o candidato não atendeu o item 2 do artigo 5º da deliberação CAD-A 12 de 2021 e aos critérios estabelecidos pela congregação da FOB. Então, mediante o que foi apresentado por esse candidato que teve a inscrição indeferida, a gente não tinha meios de fazer a avaliação desse candidato. Então, infelizmente, a gente teve que partir para o indeferimento mediante as regras, né? Mas dos 57 apresentados, deferimos 56. Então, já a partir do momento que a gente deferiu os relatórios, a comissão já trabalhou com o seguinte princípio. Apresentou o relatório, a gente vai avaliar e a gente vai considerar tudo que foi exposto. Nada, tudo mediante critério estabelecido. Feito isso, né, tendo trabalhado todas essas reuniões, as conversas remotas, as produções dos relatórios em conjunto, a gente chegou numa classificação e a gente divulgou essas listas, tanto por tipos de progressão, né, quanto por segmento. Então, na progressão por excelência de desempenho horizontal, a gente divulgou em 2 listas, a do segmento médio e a do segmento superior, né? E elencamos os candidatos mediante a avaliação da comissão e os critérios estabelecidos. O mesmo nós fizemos para a progressão por aumento de complexidade, para a vertical. Então, elencamos, aqui só uma ressalva. Além de ter separado por segmentos, a gente separou também por candidatos que têm cargo gratificado e os sem gratificações. Então, foram 4 listas distintas, né? Então, segmento médio com gratificação, segmento médio sem gratificação, segmento superior com gratificação e segmento superior sem gratificação. Então, na progressão por excelência de desempenho, temos 2 listas, não há essa separação de cargos. Na vertical, há essa separação de cargos. Tá? Não precisa. Aí, só depois eu vou trazer um pouquinho dos números para vocês, né? Mas a gente também definiu na reunião da congregação os percentuais de distribuição quando a gente soubesse do recurso financeiro. Então, a gente não tinha conhecimento do recurso financeiro que viria para essa progressão, né? E isso, em cronograma da DGRH, foi estabelecido que ocorresse só depois da entrega do relatório final da comissão. E isso, inclusive, tira todo e qualquer viés de favorecimento, né? Então, a gente não sabia de recurso financeiro. E fizemos o trabalho e elencamos conforme tínhamos que elencar mediante critérios. O que eu quero ressaltar aqui é o seguinte: a partir do momento que aquele candidato teve a inscrição deferida, a gente trabalhou em cima daquele relatório e a gente elaborou um parecer para ele, a gente está reconhecendo o mérito daquele candidato. Então, tem o deferimento, tem o parecer favorável, a comissão reconhece que aquele servidor tem o mérito da progressão, seja no segmento horizontal, seja no segmento vertical. Se será contemplado ou não, a comissão não carrega essa responsabilidade, uma vez que o recurso financeiro não é decisão nossa, né? A gente não tem poder de decisão até quando a gente consegue contemplar as listas mediante as classificações, né? O que eu quero ressaltar muito, mais uma vez, é que está deferido parecer favorável, a gente está reconhecendo o mérito. A gente sabe que é um assunto delicado e que as pessoas
nem sempre ficam satisfeitas com as classificações obtidas, mas, infelizmente, o trabalho da comissão tem essa chateação de a gente ter que elencar as pessoas, né? A gente teve que fazer esse trabalho. Aí, por fim, a gente, destacando no nosso relatório final, a gente destaca a importância da manutenção dos critérios para avaliação dos servidores e aprimoramento do processo de progressão. Por quê? Os servidores aqui vão concordar comigo e vão lembrar do que a gente já vivenciou. Quanto tempo que a gente ficou sem um processo de progressão, as mudanças de regras no meio do caminho. Então, assim, a gente já ter uma carreira instituída, uma deliberação sólida, que permita essa disposição da progressão e manter da forma como está, né, e a gente conseguir manter o trabalho que as comissões vêm fazendo desde 2019 é essencial. Essencial para que todos os servidores sejam reconhecidos. Basicamente, pessoal, isso aqui é como a gente se baseou para fazer todo esse trabalho, que não é um trabalho fácil, que não é fácil para mim estar aqui, assim como não é fácil para nenhum membro, né, Felipe? E a gente tentou fazer o nosso melhor. Agora eu trouxe um pouquinho para vocês, só para mostrar o atual cenário, que a partir do momento que a gente entregou esse relatório final, com as listas das pessoas elencadas por ordem, chegou o recurso financeiro. E aí chegou o recurso financeiro e a gente tem que correr as listas conforme votação, que inclusive foi aprovada aqui em congregação, né? Então, o que eu trouxe um pouquinho para vocês? Os valores dos recursos financeiros, né? O atual, e só para relembrar o que foi no ano de 2019, na nossa última progressão, né? Então, no ano de 2019, veio R$ 11.843,06. Da progressão do ano de 2019, sobrou um saldinho restante, R$ 167,52. Esse saldo aqui, ele foi aportado para a utilização nesse ano de 2022, junto com a concessão para a FOP, progressão PAEP, no ano de 2022, que foi R$ 24.895,35. Então, para ser distribuídos nas listas, a gente considerou R$ 25.062,87. Aí, relembrando vocês só de como ficou a distribuição previamente aprovada. Primeiro que essa regra do 30/70, só para relembrar um pouquinho, isso foi algo aprovado em Consul, certo, Felipe? Foi aprovado em Consul e a gente tinha 3 panoramas distintos que poderiam ser escolhidos, né? O 90/10, 80/20 e 70/30. A nossa congregação, na época, votou 70% dos recursos para a progressão horizontal e 30% para a progressão vertical, né? Então, a gente trouxe as continhas ali, dos 70% na horizontal, a gente está falando da ordem de R$ 17.544,01, e na vertical 30%, R$ 7.518,86, né? Da progressão horizontal desse montante, o que foi definido e votado aqui em congregação. 53% desse valor será utilizado para a lista do segmento médio e 47% utilizado para o segmento superior, né? E do vertical a gente não teve X% vai para médio, X% vai para vertical, mas a gente foi estabelecida uma ordem votada, né? Aqui, que a ordem eram 10 classificações, né, Felipe? Um de cada lista, obrigatoriamente, e depois as ordens elencadas, né? 2 do segmento médio com GR, 1 segmento superior sem GR, 2 segmento médio sem GR e 1 segmento superior com GR. Então, assim, a cada bloquinho de 10, vocês vão ver a hora que a gente não aprontou isso na final, está no relatório. Se vocês olharem na pauta, tem o ofício CSA. O ofício CSA, a gente elenca as classificações por tipo de progressão, e lá vocês vão entender que cada bloquinho de 10, a repetição dessa sequência que a gente falou. Então, correu um de cada lista. Então, um médio com GR, um superior sem GR, um médio sem GR e um superior com GR.
Aí, na sequência, já falei, né? 2 metros com GR, enfim. Se vocês olharem o documento, vocês vão ver a ordem que a gente está falando aqui para a progressão vertical. Bom, tendo distribuído, por isso que é importante esse ofício CSA que nós aprontamos, né? Ele norteou quanto que restaria aí de saldo para ficar a critério da congregação empregar esse saldo final restante. Trazendo um pouquinho para vocês aqui, na progressão horizontal do médio, nós tivemos 19 pessoas pleiteando e os 19 foram contemplados. Na progressão horizontal do superior, foram, deixa eu só checar para não falar, mas eu acho que foram 16, né? 16 e 11 contemplados. E na progressão vertical, 21, e a gente conseguiu contemplar 5. Já era esperado, porque o percentual na vertical é mais baixo do que o da horizontal, né? A gente está falando de 70-30. Isso. Esse número, pessoal, de contemplados, a gente trouxe aqui sem a utilização desse saldo, porque a gente não sabe qual vai ser o destino disso. Então, a gente trouxe o que fizemos, né, o que conseguimos distribuir com o recurso financeiro que foi definido por lista, né, por segmento. Então, no quadro final lá, ressaltando o quê? Sobrou R$ 2.324,40 do recursos na progressão horizontal do segmento médio. Então, percorremos os 19 candidatos, contemplamos os 19 e sobrou ainda tudo isso de saldo. Saldo dos recursos da progressão horizontal do superior. Conseguimos contemplar, então, até o 11º candidato e sobrou R$ 304,18, que a gente não conseguiu fazer mais nenhum da sequência da lista que precisava desse valor. E a mesma coisa para o saldo dos recursos da progressão vertical. Conseguimos contemplar os 5 primeiros da ordem e restou R$ 138,14. No montante total, sobrou R$ 2.766,72. Pode ser. Então, pessoal, é isso. O nosso relatório, a apresentação do nosso relatório na íntegra, foi para a pauta de vocês. Fiz uma breve apresentação. Quis complementar, colocando a situação só dos recursos financeiros, né? Mediante o que conseguimos, né, contemplar diretamente e o que restou. Aí, pessoal, só para ficar mais claro, essa aqui foi a distribuição que foi aprovada, então, a ordem de ser contemplado o pessoal que se candidatou à progressão vertical. Tá, então, o médio com GR, superior sem GR. Então, a cada grupinho de 10 a gente foi repetindo. Vocês podem observar que vai ter alguns lugares que vão ter lacunas. Por quê? Porque a gente não teve candidato suficiente para a gente elencar nessa ordem. Já falo para vocês, por exemplo, superior com GR, a gente teve poucos candidatos, a gente teve 2 candidatas. Então, na terceira vez que foi repetir esse bloco de 10, já não tem mais, né? Na verdade, depois, no quarto, né? Depois era o quarto e o 10º, a hora que fosse o 14º, já não tem mais superior com GR, porque a gente tinha 2 candidatas. Mas aconteceu também com as outras listas, com algumas outras listas. Não vou lembrar o certo, mas vocês vendo no relatório, vocês podem checar que teve essas lacunas, mas é justamente por falta de candidato, não é porque a gente está pulando ordem. Quer fazer alguma complementação? Pessoal, então é isso. Agradeço a atenção, a disponibilidade de vocês. E a gente está à disposição aqui para esclarecer alguma dúvida, o que houver. Não, pode ficar lá mesmo, né?
Bom, então, obrigado, Carolina, pela apresentação, Felipe Alexandre. Eu queria aqui, então, em nome da congregação, agradecer a Carolina, a professora Cíntia, o Eduardo Estevão, que é membro externo, o Felipe Alexandre e o José Fernando pela árdua missão de fazer essa avaliação. Eu sempre falei que é uma avaliação extremamente difícil de ser feita, porque você compara muita coisa diferente, né? Você compara um técnico de laboratório com um técnico administrativo, por exemplo, que fazem atividades extremamente diferentes, assim como uma técnica da clínica. Então, quer dizer, são atividades muito díspares e que eles tiveram que fazer um relatório fazendo essa classificação. Então, eu agradeço imensamente o trabalho que vocês fizeram. Eu tenho certeza da seriedade que o trabalho foi feito. E um dado que tem que se chamar a atenção é que, essa vez, todos os candidatos, todos, sabiam dos critérios antes de se candidatarem. Esse dado é extremamente importante. Por quê? Porque todo mundo sabia a porcentagem de dinheiro, não sabia o dinheiro, quanto, mas sabia a porcentagem de dinheiro que iria vir para cada segmento. Sabia das regras. E o candidato tinha, por opção, em se candidatar para uma progressão horizontal ou para uma progressão vertical. Ele não tinha a obrigatoriedade de escolher uma. Tá? Ele poderia escolher qualquer uma delas. Então, isso eu acho que tem que ser levado em conta nessa hora. Porque agora, a gente está analisando com nomes na frente. Então, agora fica muito difícil, porque você começa a avaliar pessoas com nomes. Mas eles não fizeram isso. Eles fizeram avaliações sem nada. Né? Sem o montante, não sabia quanto que ia ganhar, quem ia ganhar e assim por diante. Então, isso que eu queria deixar aqui registrado, o mérito. Bom, algum de vocês gostaria de fazer alguma pergunta para os membros da comissão avaliadora sobre o processo de avaliação? Porque, na verdade, é isso que eles estão aqui para responder. Sobre a dinâmica do processo, vocês viram que foram árduas reuniões, que foram quase 18 horas de reuniões para chegar a uma classificação de lista. Então, fiquem à vontade se alguém de vocês tem alguma dúvida na questão do processo avaliativo. Ninguém tem dúvida? Podemos prosseguir? Bom, Carol e Felipe, então, na verdade, vocês estão dispensados, tá? Se vocês quiserem ficar, fiquem à vontade. Mas se quiserem ir embora, pode. Pois não. Bem, primeiro eu gostaria de cumprimentar também a comissão em nome da Carol, da Carolina, porque realmente é uma tarefa bastante difícil de fazer. Está sem som. Alô, oi? Alô. É uma tarefa extremamente difícil de fazer, e porque está mexendo com pessoas, está mexendo com parte financeira, mas eu acho que a forma que foi feita, até sem saber os valores que viriam, foi extremamente transparente, e você colocou isso muito bem aqui. Tá, eu vejo que você colocou na apresentação quantas pessoas foram contempladas, e parece que no nível médio horizontal, todos eles foram, né? E também que no nível superior, parece que de 16, 11 foram contemplados. Isso. E que o nível nível de complexidade, né, que misturou aí o nível médio e o nível superior, Isso. eles foram os menores a serem contemplados. E que também restou um saldo aí, no geral, né, porque vocês fizeram a divisão de acordo com as regras, e esse valor, ao final, na divisão, ficou um saldo pequeno ali, mas ficou.
A comissão não pensou em alguma forma de distribuir esse saldo, ou esse saldo retorna à universidade, ou ela permanece aqui? Eu vou falar agora, mano. Você vai falar agora? Uhum. Então deixa você falar. Não, a comissão pode responder, se vocês querem. A verdade, eu posso até responder, mas se vocês quiserem. A verdade, a comissão não tem a prerrogativa de distribuição do dinheiro. Sim. Só foi solicitado a ela que colocasse dentro da classificação que eles fizeram quanto cada um teria o seu acréscimo e a distribuição do dinheiro conforme a regra aprovada na congregação. O que a gente vai decidir agora é exatamente isso. Então, perfeito. É exatamente isso que a gente vai decidir. Eu achei que esse saldo fosse retornar. Não, eu vou explicar. Pudesse ser apresentado. Eu vou explicar. Então, tá Carol, bom. pode falar. Era isso, Carol. Só para falar um minutinho, professor. Como o professor colocou, foi solicitado para a gente para fazer essa distribuição dos recursos, né? Até foi bom o senhor falar sobre isso, porque eu quero me desculpar também do primeiro documento que saiu desse ofício aqui. Então pode falar, eu Posso ia falar, né? mas tudo bem. Teve casos aqui de pessoas que foram contempladas que têm jornada reduzida. Só que quando eu fui elaborar esse documento aqui, eu não tenho acesso à folha de pagamento, né? Eu não tenho acesso a esses dados. O que eu tinha acesso são as referências das pessoas, justamente que era o que o sistema nos devolvia. Então, referência M1A, referência M2A, referência S1A. Aí, a jornada impacta total no salário base, né? E isso faz com que o pulo, né, que é o que a gente fala, e o valor a ser concedido para aquela pessoa que vai ser contemplada, seja menor ou maior, dependendo da jornada, né? Então, no primeiro ofício, foi com alguns erros justamente das pessoas que tinham as jornadas reduzidas. Nós acertamos isso, tanto que na primeira versão, na distribuição horizontal do nível superior, a gente contemplaria no primeiro cenário até o 10º, né? E com esses ajustes, com esses acertos dos valores corretos para essas pessoas com jornadas menores, a gente conseguiu contemplar até o 11º com os recursos destinados para essa progressão. É isso, foi isso, professor. Agora, sim, sobre o saldo final, nós não temos competência, como o professor falou, para indicar uma destinação disso, né? A gente é convidado, a gente participou do processo de comissão, a gente nem pode sugerir nada, porque a gente trabalhou em cima dos relatórios, né? A gente trabalhou com os relatórios de todas essas pessoas. Bom, tá feito? Tá. Eu queria esclarecer esse assunto, porque que a gente teve que mudar o documento na pauta. Tá? Se vocês viram, na verdade, ele foi corrigido, né? E o que a Carol estava explicando agora é o seguinte: os recursos vieram na sexta-feira, à tarde, e aí nós tivemos que, na segunda-feira, fazer a elaboração, que eu solicitei para a comissão de avaliação, simplesmente distribuísse os recursos conforme já tinha sido divulgado a classificação de cada um, seguindo as regras que nós aprovamos aqui na congregação. Então, o que eles fizeram é só distribuir. E aí a gente tinha que soltar a pauta dessa congregação logo depois do almoço. Só que daí a gente viu, conforme a Carol falou, que alguns funcionários, recebendo a gratificação, recebendo a pontuação aqui, o valor que eles iriam incorporar seriam diferentes, por causa possuem jornadas diferentes de trabalho. Então, houve uma pequena alteração nos valores que cada um estava recebendo, e aí o que acontece é que o saldo remanescente é um pouco diferente. Tá? E a gente também fez questão de colocar, substituindo esse documento, o relatório final da comissão, que a gente achou extremamente importante que todos tivessem acesso ao relatório final da comissão. Então, na verdade, o que a gente está hoje aprovando é esse relatório final e a distribuição conforme as regras vigentes. Tá ok. Nós temos hoje, agora, duas situações que eu vou colocar para vocês e é o que a gente tem que decidir. A primeira situação é a situação do jeito que está. Nós já fizemos a distribuição conforme a regra estava estabelecida. Então,
distribuir os recursos vertical e horizontal, né? 30, 70, conforme é a determinação do Consul. Depois nós distribuímos 53% para horizontal médio e 47% para horizontal superior, conforme foi determinado por essa congregação, e esses são os saldos remanescentes. Então, nós temos a primeira decisão, é deixar do jeito que está. Contemplou todos os que estavam para ser contemplados, e esse saldo fica restante. Tá? Porém, nós temos uma possibilidade de usar esse saldo remanescente. Tá? Usar esse saldo remanescente e contemplar mais pessoas. Então, é isso que a gente vai decidir aqui agora. Ok? Bom, eu vou ler para vocês, só para que também eu vou chegar na proposta. No dia 6 de junho, ou seja, na segunda-feira, às 3 horas da tarde, mais precisamente às 14h53, eu vou ler para vocês o e-mail que eu recebi da EPLAN. Então, prezados dirigentes, a EPLAN, em conjunto com a PRDU, deliberou sobre as principais dúvidas geradas logo após a liberação dos recursos para a progressão PAEP. Para tanto, encaminhamos os principais pontos para facilitar a distribuição de recursos nas diferentes listas do processo de progressão da carreira PAEP. Então, esse é o e-mail que eu recebi. Transferência de recursos, ou seja, a gente mexer nesse saldo remanescente. Será permitida a transferência de recursos entre as progressões horizontais e verticais, quando, 2 pontos, o total do saldo de determinada progressão, ou seja, horizontal ou vertical, não for suficiente para contemplar mais nenhum servidor. Então, olha só, eu vou ler novamente esse texto, porque esse texto diz muita coisa. O total do saldo de determinada progressão não for suficiente para contemplar mais nenhum servidor. Caso as listas não possuam mais nenhum servidor a ser contemplado, nesses casos, será permitido a transferência de recursos da horizontal para a vertical e vice-versa. Ou seja, nós primeiro precisamos contemplar todas as pessoas que estão com o processo aprovado no segmento horizontal para transferir dinheiro para a vertical e vice-versa. Tá? Suplementação de recursos. Caso seja necessário e solicitado, a EPLAN e a PRDU analisarão as possibilidades de complementação de recursos para a última progressão no valor de até R$500. Ou seja, desse saldo de 2.700, a gente ainda consegue ganhar mais uns R$500. Antes da demanda, os recursos adicionais, solicitamos que seja utilizado o valor total inicialmente destinado à CSA. Lógico, os 2.700. A contemplação deverá ser solicitada para a progressão do candidato de menor valor nas listas possíveis. Ou seja, que a gente, se tiver que escolher ainda, a gente tem que escolher o candidato de menor valor. Pois bem, a proposta que eu vou trazer para vocês, nós temos 2.766,72, sendo 2.324,40 horizontal médio e 304,18 horizontal superior. Ou seja, nós podemos somar esses dois valores e contemplar as pessoas em horizontal superior, já que são todos horizontais. Então, só depois daí é que a gente pode pensar em transferir esse recurso,
se sobrar dinheiro para vertical. Como para vertical o salto é maior, o salto de uma gratificação é muito grande, a gente pode, como está escrito lá, vice-versa, a gente pode pegar aquele 104 que sobrou da vertical e como nós não temos ou não podemos contemplar o próximo da vertical, a gente pegar esse dinheiro e transformar para horizontal. E aí, na horizontal, a gente vai ver, horizontal médio já tem todos contemplados e horizontal superior ainda faltam alguns a serem contemplados. Então, a proposta que eu trago para vocês é o seguinte, é a gente pegar todos esses recursos, 2.766, então eu estou incluindo os 138,14 da vertical, estou incluindo os 304 da horizontal superior e dos 2.324 da horizontal médio, e contemplamos o 11º até o 16º do horizontal superior, já que todos são horizontais. Para fazer isso, nós temos a soma do 12º ao 16º são 3.131,66. Se a gente descontar esses 2.766, nós precisamos solicitar uma complementação de 364,94. Então, nós temos duas opções. Nós podemos aprovar deixando esse saldo reservado para uma próxima avaliação ou usar esse recurso para a gratificação, a contemplação dos horizontais superior. É essa a proposta e aí a gente vai ter que decidir sobre as duas. Algum comentário? Pode. Eu acho que o que você recebeu aí no e-mail é bem claro, né? Você não pode transferir nada do horizontal para outra... Do vertical. Do vertical, sem ter contemplado todos do horizontal, não é isso? Porque o que eu vejo aqui, assim, o pessoal do horizontal, seja nível superior, ou seja no nível médio, eles tiveram mais contemplações, né? Eles foram os mais contemplados. E o nível vertical, apenas um número menor de pessoas foi contemplada. E talvez, sendo assim um pouco mais, tentando ser um pouquinho mais proporcional aí às demandas de todos os níveis de servidores, pudéssemos contemplar o pessoal da vertical. Nós não podemos, Mário. Então, é isso que eu estou dizendo. A determinação do Consul, ela é clara. É máximo de 30 a 70. De 30 a 70. Eu entendi. Então não é... Eu entendi. O e-mail que você leu aí é bem claro. Eu estou dizendo. Mas eu estou só tentando mostrar que, proporcionalmente, o pessoal da vertical fica mais prejudicado em relação aos demais. É isso que eu estou tentando dizer. Mas você não pode desobedecer uma regra que já está estabelecida. Tá? Mas esse é o meu comentário em relação a isso daí. Tá? Não, isso daí já era esperado. Isso já era esperado, uma vez que nós tivemos 22 pessoas solicitando progressão vertical e 35 progressão horizontal. Isso dá uma proporção de 61,4 para 38,6. Então, só pelas inscrições, a gente já sabia que as pessoas que estavam pleiteando vertical seriam as mais ou as menos contempladas, porque veio o recurso já fixado entre 70 a 30, e como a Carol falou, na verdade ele veio 80 a 20, e a gente tinha a liberdade de ir 90 a 10 ou 70 a 30. Nós aqui da congregação já optamos por 70 a 30, exatamente para contemplar mais pessoas na vertical. E a recomendação do Consul era que a verba fosse dividida 80% para horizontal e 20% para vertical, e aí eles deixaram 10% de margem para que as unidades tomassem a decisão.
aqui, numa reunião da congregação, foi decidido ainda ampliar um pouco mais, deixando 30% para o vertical e 70% para o horizontal. Então, as pessoas de fato sabiam, né, que a verba para o vertical era só 30% do montante, né? Então, eu acho que, infelizmente, as pessoas tinham que tomar uma decisão na hora de se inscrever, ou no horizontal ou no vertical, e aí ver era um risco que se corria, como qualquer risco que a gente corre quando está concorrendo a alguma coisa, né? Como membro da comissão, eu gostaria aqui de público de deixar registrado que, obviamente, que todos os relatórios foram aprovados, muitos candidatos que não foram contemplados tinham relatórios muito bons, excelentes, né? Gostaria de parabenizar a todos aí pelas atividades realizadas e relatórios apresentados. E, além disso, também de público, gostaria de deixar o meu agradecimento à comissão da CSA pelo convite. Foram eles que me convidaram para participar dessa comissão e foram muitas reuniões, bastante trabalho, mas eu devo dizer aqui de público a todos que foi muito agradável conviver com a Caroline, com o Felipe, com o Fernando e com o Eduardo, externo, sempre remotamente, mas foi um momento de muito aprendizado também, que eu, como docente, tive oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a carreira e sobre o trabalho dos funcionários. Então, agradeço o convite deles, a honra, a confiança, e digo que foi um momento muito agradável ali participar com eles nessas reuniões. Muito obrigada. Professor Márcio? Antes de a gente pôr para votar, eu precisava até fazer um esclarecimento. Hein? Beto? Pois não, Beto. Bom, boa tarde a todos. Inicialmente eu gostaria de parabenizar a comissão, tá, pelo exaustivo e criterioso trabalho desenvolvido. E dizer o seguinte, o senhor deixou bem claro as opções que a gente tem, né, principalmente a segunda opção. A primeira opção, que vantagem teria a gente deixar esse dinheiro guardado para a próxima situação? A vantagem não é nenhuma, Beto. Nenhuma, né? Nenhuma. Fica o dinheiro guardado como... Vai ficar o dinheiro guardado sem render, sem nada. Sim, vai ficar parado lá. Exatamente. Vai voltar na próxima avaliação, provavelmente volta esse mesmo recurso sem... Sem vantagem. Mas o primeiro é simplesmente a gente cumprir o que está nas normas. Perfeito. Grupo. Senhor, boa tarde a todos. Prazer novamente todos reunidos aqui, né? Isso faz falta. Parabenizar também a comissão pelo relatório, que fica óbvio o trabalho bem feito, né? Não tem muitas dúvidas aqui. Minha única consideração aqui, na realidade, é uma dúvida. Pelo que o meio que o senhor acabou de ler, eu entendi que só poderia passar o recurso da progressão vertical para a horizontal, caso fossem atendidos todos os pretendentes, vamos dizer assim, lá na vertical. Está certo. Está certo? Tá certo. Raciocínio. Então, na realidade, o que nós dispomos de verba para remanejar aí seriam R$ 2.628,58. É que, como a gente não pode usar, como a gente não tem mais ninguém para ser contemplado, porque o recurso não dá na vertical, aquele 138, a gente consegue transferir para a horizontal. Pode ser feito isso? Pode. Porque daí da conta fecha, porque Isso. senão... Isso, vai exatamente faltar dinheiro. isso. Perfeito. Eu preciso só dar um outro esclarecimento para vocês, é que ontem, na reunião do Consul, foi lido uma solicitação, um ofício das CTUs, né, que são as antigas ATUs, aonde fizeram uma proposta
lá no Consul, mas era uma proposta no expediente, então não foi levado à votação, mas eu posso, que sejam promoção de todos os servidores na progressão horizontal e vertical, cujo mérito foi reconhecido. Então aqui seria uma promoção dos 56 pessoas. E aí eles colocam assim, caso isso não seja possível, que seja garantida a promoção de no mínimo um servidor de cada das listas classificatórias da vertical aprovadas pela unidade, bem como de todos os candidatos cujo mérito foi reconhecido no segmento, no processo de progressão horizontal. Então, na verdade, dos 5 que a gente tem da vertical, nós já estamos contemplando cada um das suas categorias na vertical. Médio com GR e médio sem GR, superior com GR e superior sem GR. Então, na verdade, essa solicitação das CTUs e contemplando todos os da horizontal, a segunda proposta é exatamente isso que a gente estaria fazendo. Tá? Isso daqui não foi levado, então esse ofício do CTUs não foi levado em votação e, no caso, o professor Sartre já deixou bem claro que faltaria um estudo maior para ver quanto que seria esse gasto, então isso não vai adiante. Eu estou só dizendo para vocês que se isso vier adiante, a segunda opção a gente já está fazendo, caso a segunda proposta seja aprovada. Caso a primeira proposta seja aprovada, desculpa, a primeira solicitação das CTUs seja aprovada, aí os recursos vão vir e a gente vai distribuir para todo mundo que foi o relatório aprovado. Então, aí, pegam-se todos os da vertical e contemplam. Alguma dúvida? Podemos colocar em votação? Bom, existe, eu vou inverter um pouco a situação, não sei se vocês querem, vamos votar a segunda proposta, que distribui, então, esses 2.700 e faz a solicitação complementar de 364,96 para contemplar todos da horizontal superior? Pode ser? A outra proposta não é devolução, mas fica retido. Isso. Tá? Eu vou fazer nominal, tá? Luciana Asprino. Karina. Luiz Roberto. Cíntia. Eduardo Almada. Márcio Moraes. Mário Góes. Renata Garcia. Francisco Gropo. Guilherme Elias. Marcelo Meneguim. Eduardo Eblin. Matheus Oliveira. Décio. Janaína. Stephanie, né? Rafael Consani. Ana Paula. E Antônio Pedro. Então, temos a aprovação por favor. Desculpa, Luciana, eu não tinha visto que você... Luciane Guerra. Enilson. Mais alguém que eu esqueci? Desculpa. Flávio, né? Então, tivemos a aprovação dessa segunda proposta, que é a distribuição desses recursos, mais a solicitação complementar, aprovada por unanimidade. Eu agradeço imensamente a todos, mais uma vez a comissão, pelo excelente trabalho, e encerro aqui essa reunião. Muito obrigado a todos.